Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Nós estamos começando aqui mais um episódio da nossa série de diálogos, o primeiro de 2016. E é um prazer muito grande poder voltar a filmar, mesmo antes do carnaval. Normalmente a gente só começa a filmar depois do carnaval, mas excepcionalmente esse ano a gente tinha que começar um pouco antes, porque... Bom, eu vou contar a história, porque a convidada de hoje, que é a Ana Maria, a gente teve uma conversa em dezembro, você me convidou para ir no seu escritório. E como eu estava comentando aqui antes da gente começar, essa história de educação é uma história que rola aqui nos diálogos já há muitos anos. E, de verdade, quando eu vou ter conversas como a gente teve, eu vou muito sem expectativa. De verdade, muita expectativa. E eu até, sem expectativa, eu até explico por quê, né? Nas conversas que a gente tem feito, principalmente com institutos, fundações, muita gente que com muita força e boa vontade tem investido em educação, a gente tem encontrado, de verdade, poucos resultados legais. Assim, muita coisa parecida sendo feita e muito pouco resultado, até talvez porque as pessoas não estejam conseguindo ainda acessar a real problemática da educação. E eu fui lá sem nenhuma expectativa. E quando eu cheguei lá, na nossa conversa, além de muito agradável, conversa muito boa, eu encontrei algo que me deixou bem agitado, assim, diria. E daí começar o ano de 2016 abrindo com você aqui é um prazer enorme. E eu tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir vão compartilhar dessa sensação comigo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui. Férias acabadas, ano vindo. Qual é a tua expectativa para esse ano? Não tenho também muita expectativa. Do mesmo jeito que você foi falar comigo sem muita expectativa, eu acho que esse ano é um ano de cautela, é um ano de andar um passinho de cada vez. Acho que é um ano que tá todo brasileiro que é um pouco ligado, tá com esse espírito, né? Então, agora tem uma grande realização de uma coisa que eu comecei em 2015 e a gente vai realizar esse ano, porque a gente a gente fez tudo para concretizar esse ano, que é esse curso novo que eu vou coordenar dentro do Singularidades, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho melhor. Então, isso é uma coisa... Eu estou com uma grande expectativa sobre esse curso. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Eu tenho certeza que isso vai virar um tema bem centrado que a gente vai falar hoje. Mas acho que para chegar nele, eu queria resgatar um pouco, talvez, da tua história. Assim. Eu queria que você falasse um pouco de você para as pessoas que estão do lado de lá, entenderem um pouco quem é a Ana Maria e como é que você se meteu nessa história. Porque eu imagino que uma pessoa que vem de uma família como a sua, e que com tantas realizações, deve estar de férias metade do ano. Mas o que está te tirando da cama tão cedo assim e se metendo com assuntos tão importantes? Fala para mim um pouco. Dá para resgatar essa história? Eu acho que primeiro que eu não seria eu se eu ficasse de férias todo ano, porque eu tenho a coisa que eu mais adoro é trabalhar e fazer a diferença no mundo e até retribuir um pouco de tudo que eu ganhei tendo nascido nessa família e todas as possibilidades que eu tenho. E isso é uma coisa que vem comigo desde muito cedo, essa história de querer fazer a diferença no mundo, querer retribuir tudo aquilo que eu tenho, agradecer a família que eu nasci, né? E eu me lembro desde assim de adolescente, sei lá, 12, não sei exatamente a idade, mas meio adolescente assim, olhando para a rua, para São Paulo, vendo as diferenças na rua, vendo pessoas com muito pouca possibilidade e gente muito rica em volta, né? Como aproximar esse gap? É uma coisa que foi plantar essa sementinha dentro de mim, por mim mesma, essa instigação. Por que tem essas condições diferentes? Por que as pessoas nascem em lugares diferentes? Será que o lugar onde elas nasceram determina o seu fim, né, aonde ela vai chegar? E aí com essa convicção de que não, eu acho que a gente pode fazer a diferença no mundo, que a gente pode fazer as nossas escolhas e que seria muito legal que todo mundo pudesse ter oportunidade de escolha, pelo menos assim, equivalentes, né? Então, isso aí foi uma coisa que veio me despertando, mesmo desde muito, muito jovem, né? Quero ajudar as pessoas a terem oportunidade. E acho que muito cedo, assim, olhando até um pouco
para a minha educação, para pessoas que não tinham oportunidade de educação, porque até os anos, começo dos anos 90, muitas pessoas ficavam fora da escola, né? E aí nasceu também essa ideia, comecei a observar mais e tudo assim, que a grande diferença entre as oportunidades estava em ter oportunidade de educação ou não, né? E aí comecei a gostar dessa causa, me apaixonar por isso. E aí dentro do Pão de Açúcar, que eu trabalhei durante 17 anos no Pão de Açúcar, dos meus 18, aí trabalhei, não foram 17 anos ininterruptos, mas foram, enfim, foram os primeiros 6 anos e depois mais 8 anos, né? E lá eu tive a oportunidade de começar um projeto social muito legal na área de educação, que foi promovendo educação para os filhos dos nossos funcionários que ganhavam o salário mínimo da empresa, porque a gente tinha 80% da nossa população das lojas, né, do Pão de Açúcar, do grupo todo, ganhavam esse salário mínimo da empresa, que era logicamente um pouco maior do que o salário mínimo, o piso nacional do país, mas era um salário mínimo. E aí as suas crianças tinham que ir para a escola pública. E daí eu fui, enfim, entender que a escola pública tinha uma educação de muito baixa qualidade. E eu falei, bom, vamos ajudar essas crianças que estão em escola pública e que são filhos dos nossos funcionários a ter uma educação um pouco mais completa, uma educação onde a gente possa reforçar, enfim, algumas habilidades para que eles tenham mais oportunidade na vida. E aí a gente começou o Instituto Pão de Açúcar com essa ideia de ser uma escola de contraturno para os filhos dos nossos funcionários, complementando a educação, então desde dessa parte mais de conteúdo mesmo, né, de português, matemática, lógica, mas também complementando com esporte e música, que eram coisas que a gente gostava muito, que a gente acreditava que eram transformacionais e que deveriam ser incluídas na educação. E esse projeto do Instituto durou 10 anos. Ainda existe o Instituto, mas hoje tomou totalmente outro rumo, né? E passaram por lá 55 mil crianças, que não foram só filhos dos nossos funcionários, então foi uma coisa muito legal, porque a gente abriu, como o Pão de Açúcar tinha essa beleza de ser um projeto super descentralizado, então a gente tinha lojas quase que no Brasil inteiro, a gente abriu vários polos, a gente tinha 7 polos de formação para essas crianças, e a gente acabou abrindo esses polos para as comunidades em torno. Então, no final assim, do projeto, nos últimos 5 anos, ele já tinha mais crianças que não eram filhos dos nossos funcionários do que filhos dos nossos funcionários. Tipo, uma média de 40% filhos dos nossos funcionários e 60% dessas comunidades em torno dessas casas de formação que a gente tinha. Então, eu aprendi muito ali, eu aprendi, enfim, aprendi o que era educação mesmo, conheci um pouco mais dessa educação pública para poder fazer o complementar. Então, foi um pouco essa minha história, foi assim que eu fui introduzida na história da educação. Agora, Ana, você tem filhos, casa, cuida do corpinho, essas coisas todas. Como é que é a tua rotina? Assim? Como é que é o quê? A sua rotina. A minha rotina? O que você faz durante o teu dia? Bom, eu tenho 4 filhos e tenho uma neta já. O maior orgulho de falar que eu tenho uma neta já de 9 meses. Fez 9 meses antes de ontem. Então, eu tenho filhos de várias idades, que vão de 30 até 20 anos. E são 3 meninas e um menino. Sou super ligada a eles, eles são a prioridade número 1. De 1 a 10 da minha vida são eles, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar também. Eu sempre gostei de trabalhar o corpo e a cabeça, né? E depois, um pouco mais velha, também comecei a aprimorar um pouco essa parte espiritual, que acho que isso é uma jornada longa, que todo mundo começa em algum momento a fazer. Tem gente que não entra nessa, mas, enfim, também entrei nessa. E eu não tenho uma rotina assim completamente fixa. Tem uma coisa que é sagrada, que é a minha reza de manhã, minha conversa com Deus e tudo, e os meus esportes, que eu faço de manhã também, porque daí, se eu não faço de manhã, eu não consigo mais fazer, né? Hoje em dia eu faço dança, eu faço musculação e eu pedalo. São as coisas que eu gosto bastante de fazer. Pedalar, especialmente, tenho uma paixão
por andar de bicicleta e tudo. E pedalo bastante. E essa é um pouco a minha rotina. Daí vou para o escritório, procuro não ter muitos almoços de negócio, procuro almoçar em casa. Meus filhos são adultos hoje, então não é que todo mundo almoça em casa, mas eu procuro deixar o espaço do almoço um espaço para mim e almoçar com um filho, com outro, com uma amiga. Não costumo usar muito horário de almoço para almoço executivo. E é um pouco essa a minha rotina. Quais são os grandes desafios pessoais assim que você tem enfrentado? Porque não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Família grande, responsabilidade grande, um trabalho de alta influência, visibilidade grande. Qual o grande desafio? Eu acho que essa coisa do equilíbrio da vida é sempre é um trabalho, né, que a gente tem que fazer ao longo da vida toda. Então, conciliar todos esses papéis e responsabilidades que a gente tem, desde ser mãe, ser mulher, de ser, enfim, empresária. Dá trabalho você entender qual que é o ritmo da vida, dar espaço para cada um desses papéis, ser a mesma pessoa em todos os papéis, porque às vezes a gente muda de personalidade de acordo com o papel que você está vivendo e você vai aprendendo a se trabalhar. Eu acho que tem todo um trabalho meu de busca de desenvolvimento pessoal. Assim, foi sempre a minha linha condutora da vida. Então, desde fazer terapia até além da terapia, que eu faço há mais de 20 anos com profissionais diferentes, né? Mas eu sempre fiz e sempre me ajudou muito, porque assim, é um sparrer, é um fiel da balança que está fora dos teus problemas, e se é uma pessoa boa, ajuda muito a você discutir os seus problemas de um ponto de vista mais desapegado, né? Mas, enfim, procuro outras ajudas, desde astrologia, tarô. Eu acho que existe uma conversa entre o céu e a terra, existe uma dimensão entre o céu e a terra que a gente não compreende, e os instrumentos sérios, claro, tem muita gente que não é séria nessas coisas, né? Em todo lugar, né? Em todo lugar, mas também tem gente séria e que usa esses mecanismos como quase que for um decodificador de mensagens entre o céu e a terra, para dar algumas dicas para a gente. E eu uso isso para o aprimoramento pessoal, assim, para me conhecer melhor, para me entender melhor, para saber como lidar com as minhas emoções, com as minhas frustrações. Enfim, já tive muitos gurus. Eu não sou de ter um guru, eu sou de ter vários e tirar ali um pouquinho do melhor de cada um para poder, principalmente assim, me conhecer melhor e lidar melhor com esses papéis todos que a gente está falando, que a gente tem que ter. A sua família parece estar num lugar assim de transformação importantíssima, né? Assim, olhando um pouco de fora e vendo você, vendo um pouco do que está acontecendo, que publicamente a gente começa a conhecer, vocês conquistaram muita coisa ao longo do tempo, quase tudo que uma pessoa acho que pode sonhar. Mas vocês estão indo para lugares muito interessantes, né? Você com esse projeto de educação que a gente vai falar já, tem a história da Toca, comidas orgânicas, saúde, alimentação. Tá mesmo? Você acha que tem uma transformação que está inundando a família assim, de alguma forma? Eu acho que existe uma transformação no mundo que está acontecendo nessa direção. E eu me sinto muito privilegiada de ser uma família que está sintonizada com essas coisas e está buscando participar disso. Então, assim, eu acho que realmente assim, a gente está num lugar onde a gente tem dinheiro, a gente tem poder e a gente tem intenção de melhorar o mundo, né? Seja nesse lado de sustentabilidade, produtos orgânicos, melhor qualidade de alimentação em geral para a população, seja nessa transformação através da educação. Realmente, assim, acho que a família, primeiro, uma família muito unida, né? Então, falando de meu pai e os filhos, né? É uma família muito unida, muito sintonizada com essa questão de ser uma família que atua para a transformação do mundo, para o mundo melhorar, né? E com toda a humildade, não estamos dizendo, enfim, tem muitas famílias muito legais que fazem trabalhos incríveis que eu super admiro, de verdade, no Brasil e fora do Brasil. Mas eu acho que a gente é uma família
que está sintonizada com os problemas principais do mundo, que quer transformar, que tem a intenção de transformar, e tem dinheiro e tem poder. Então, realmente, que assim, não podia ser melhor, né, a situação. Agora, por outro lado, dá um peso da responsabilidade. Que é grande. Cada dia que eu acordo é pensar, puta, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar fazendo mais. Então, tem uma autocobrança, não só em mim. Eu sei que tem isso nos meus irmãos, tem isso no meu pai. A gente se cobra muito por não estar fazendo mais, né? Por um lado é muito legal, porque isso é que nos leva para frente, isso que nos leva para buscar, enfim, para aprimorar essa nossa atuação nas causas que a gente já está atuando. Mas, por um lado, tem essa pressão. Tem uma tensão. É uma mega cobrança que a gente se coloca, falando, nós temos que fazer a diferença, olha tudo que a gente tem, né? Então... Eu abri aqui falando um pouco da educação e eu queria trazer de volta essa conversa para esse lugar. E você trouxe a jornada de Pão de Açúcar, onde você começou a exercitar um pouco isso com funcionários, filhos de funcionários, depois expandindo para a comunidade. E agora você está no Península, no Instituto, que tem várias atividades que vocês estão liderando e apoiando nessa área de educação, né? Essa é uma área que não vai tão bem aqui no Brasil, né? Cá para nós. Apesar da gente ser uma pátria educadora, há dúvidas sobre esse rótulo. Sabe? E agora, os números e a sociedade mostram que a gente está indo bem devagar nesse assunto. Com certeza. Muito investimento nisso, institutos como você, famílias como a sua, têm investido nisso bastante. O governo também coloca um certo esforço em cima disso. Mas mesmo assim a gente ainda não achou o fio da meada, né? Você pode falar um pouco, o que você acha, como está a educação no Brasil? Como é que você vê isso hoje? Bom, a educação no Brasil está muito mal. A gente, como você sabe, a gente no ranking do PISA, que é um índice internacional de medida de qualidade da educação em geral, que mede 68 países, a gente é o 58º em matemática, 56º em português, na língua, né, nativa do país. Então, a gente realmente está muito mal, a qualidade da nossa educação é baixíssima, e principalmente nas matérias exatas. Nos ciclos iniciais, que é o Fundamental 1, né, de primeira ao quinto ano, a gente está um pouco melhor. Então, a gente percebe que ali, nos estados e municípios que estão conseguindo fazer um trabalho mais sistemático, que tem continuidade, a gente está conseguindo melhorar no ciclo 1. Mas a gente ainda está com média 5, 6, entendeu? De uma escala de 10, vamos dizer, né? No Fundamental 2 e no ensino médio, a gente está muito pior. No ensino médio, a gente está uma catástrofe. Mas aí eu acho que tem a ver não só com a educação do país. O modelo de educação de ensino médio é muito ruim. Todos os países, em geral, estão buscando uma alternativa, porque com a mudança que houve na sociedade, com a tecnologia, com as mídias sociais, com todos os acessos à informação e conteúdo que hoje são possíveis, a escola deixou de ser deixou totalmente de ser interessante, né? Então, assim, existem muitas pesquisas e investimentos para buscar um novo modelo de formação, principalmente para o ensino médio, né? Isso é um problema mundial, né? Mas no Fundamental 2, aqui no Brasil, a gente já começa a piorar muito e sem muita visibilidade de como é que a gente pode melhorar. O problema é sistêmico, o problema é estrutural. Para mexer nisso, teria que mexer com todas as corporações, instituições regidas desde pelo MEC, pela CAPES, as estruturas educacionais do país. E é muito difícil mexer nisso. Eu acho que, se a gente tiver realmente um presidente do país sintonizado com um ministro da Educação, que esteja de fato com vontade de transformar essa pátria em educadora, dá para fazer uma mudança muito rápida. Mas, quer dizer, não estou falando que é simples, mas são decisões que têm que ser tomadas, que são totalmente tomadas lá em cima e que precisam ser mudadas para mexer com essa história do sistema. O sistema hoje não trabalha para o aluno ser bem educado. O sistema trabalha para fortalecer os interesses dos players do sistema. Para manter o sistema. Para manter o sistema. Então, agora, tem coisa para fazer, não é um bicho de 7 cabeças, dá para desmontar esse jogo e começar de novo.
Agora, a gente precisa ter um presidente que tenha peito para isso, sintonizado com o ministro da Educação, que saiba como fazer esse caminho. Diagnóstico no Brasil não é um problema, não falta. A gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Né? E um dos problemas centrais, porque depois que eu tive a minha jornada lá no Pão de Açúcar, com o Instituto e tudo isso, que eu falei que eu aprendi um pouco de educação lá, quando eu deixei minha função executiva no Pão de Açúcar, em 2003, eu mergulhei em 2 projetos muito legais, onde eu aprendi incrivelmente, principalmente da educação pública. Um é esse projeto que chama Todos pela Educação, que é um movimento, né, que tem lá 5 metas para serem atingidas em 2022, onde o Brasil vai completar o seu bicentenário da independência, e o mote do Todos pela Educação é realmente ser independente é quando a gente tem a população toda educada. Né? Então, foram criadas metas para o país para serem atingidas até 2022. A gente está longe de atingir as metas. Se a gente tem um tracking das metas são medidas a cada 2 anos. Se continuar assim, não chega nelas. Né? Não chega de jeito nenhum. A gente, inclusive, tem um site que chama De Olho nas Metas, que pode ser conferido por, enfim, quem quiser, para ver o quanto longe a gente está de atingir cada uma dessas 5 metas. Né? Mas então eu mergulhei nesse projeto, no Todos pela Educação, fui uma das fundadoras, junto com... Foi um projeto ainda um projeto muito legal, porque é uma parceria de empresários, junto com a sociedade civil e junto com os órgãos públicos. Então, com o MEC, com Concede, Undime, que são as associações que reúnem as secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais. Né? Então, esse negócio de fazer a coisa em conjunto, estabelecer as metas em conjunto, foi uma experiência incrível. Né? E eu ajudei muito nesse começo, em 2006, quando a gente lançou, porque eu trouxe do lado empresarial a metodologia lá do Balance Scorecard, que era o máximo, enfim, da modernidade naquela época, em 2006, para a gente estabelecer as metas. E foram 50 pessoas juntos, tinha o ministro da Educação, um monte de gente da área pública, várias pessoas da sociedade civil, educadores e não educadores, empresários, todo mundo junto, estabelecendo essas 5 metas. Né? E o outro projeto que eu mergulhei, que é menos de advocacy, mais de pé no chão mesmo, que é Parceiros da Educação, que é uma outra ONG, que também foi uma das fundadoras, junto com Jair Ribeiro, que ajuda empresários ou empresas a adotarem escolas públicas. E esse adotar é bem entre aspas, porque tem algumas poucas coisas que a gente pode fazer na escola pública, mas nos ajuda a entrar na escola pública, entender a realidade da escola pública. E o principal investimento que a gente faz, que os empresários fazem, é ajudar a desenvolver os professores, qualificar melhor e traçar um plano de crescimento e desenvolvimento para os professores. Então, eu comecei a falar desses 2 projetos porque uma coisa que eu aprendi nessa jornada aí de educação, que já dura mais de 20 anos, é que tem uma coisa que 100% dos projetos de educação precisam, que é um professor melhor, um professor mais bem qualificado, um professor mais bem formado, um professor sintonizado com o que é essa educação atual do século XXI, onde todas essas mídias estão disponíveis, onde o conteúdo virou commodity hoje. Né? Então, como curar esse conteúdo, como buscar o conteúdo certo, como criar uma trilha de aprendizado para o aluno. Então, esse professor, não existe nenhuma preparação, não existe uma faculdade que prepare esse professor para ser essa pessoa. Né? Então, bom, eu estou falando demais, né? Não estou nem deixando você perguntar. Na verdade, a gente está aqui para te ouvir mesmo, então está tudo bem, está tudo certo. Foi bem legal você trazer esse histórico, né, para a gente poder ter uma ideia de onde vem essa tua certeza do que tem que fazer na educação. E na conversa que a gente teve lá no seu escritório, eu saí de lá com uma sensação de que, de verdade, essa experimentação que você teve te deu condições de decidir aonde você ia pôr uma agulha de acupuntura, né? Porque me parece que o que vocês estão fazendo agora é colocando de verdade uma agulha de acupuntura num lugar bastante sensível da educação. E daí você podia trazer um pouco para a gente, né? O que vocês estão fazendo a partir de toda essa experiência que você teve
Onde é que vai essa agulha de Legal. acupuntura? Então, um dos principais projetos do Instituto Península, então eu sou a presidente do conselho do Instituto Península, que é o braço social de investimento social da minha família, né? A gente tem algum... Que vocês resolveram agrupar, né? Todos os investimentos. Exatamente. Você me contou um pouco disso. Cada um de nós, né, da minha família, com essa vontade de ajudar as coisas a se desenvolverem, cada um fazia seus investimentos sociais separadamente, né? Então, o João Paulo, meu irmão, que gosta muito de esporte, sempre ajudou a área do esporte a se desenvolver. O Pedro sempre gostou dessa parte de sustentabilidade, mas também gosta muito de educação. O meu pai também tinha uns projetos que ele ajudava. E em 2010 a gente resolveu reunir todos esses projetos, quer dizer, a gente resolveu parar para pensar como nós, como família, poderíamos atuar na área social de uma forma mais estratégica. E aí a gente criou, então, o Instituto Península. A gente estava saindo do Pão de Açúcar e a gente criou o Instituto Península, que virou o nosso braço de investimento social. E aí, um dos principais projetos no Instituto Península é uma faculdade de formação de professores. Uma faculdade normal, regida pelo MEC, mas que faz uma formação de professores, chama Instituto Singularidades. Que está aqui, eu estou navegando no site, o pessoal está vendo aqui. Ó. Isso. Faz uma formação de professores totalmente diferenciada do que as outras, enfim, universidades que fazem, enfim, o nosso foco no Singularidades é um foco de formação para prática em sala de aula. Então, a gente quer formar um profissional que entenda o que é dar aula, que entenda da dinâmica entre professor e aluno, que domine o conteúdo que ele tem que estimular no aluno, que ele tem que passar no aluno, que ele tem que instigar no aluno, mas que também domine essa relação, a forma de estimular esse conteúdo e fazer com que o aluno aprenda mais, né? O Singularidades foi o primeiro projeto do Instituto Península. Hoje a gente tem mais outras 2 áreas dentro do Instituto Península também, que é a área de esportes e uma área agora de longevidade, que a gente está começando. Mas no Singularidades, assim, a grande maioria dos nossos projetos de educação estão dentro do Singularidades, né? E a gente tem feito experiências muito interessantes no Singularidades. A gente tem mais ou menos 850 alunos lá, presenciais. A gente tem uma ideia de escalar isso e fazer isso também de uma forma mais distribuída, à distância, só que a gente não descobriu ainda a forma de fazer isso com qualidade. Então, a gente tem um baita desafio, que é como fazer essa formação que o Singularidades faz, de qualidade, voltada para as práticas de sala de aula, de uma forma virtual e legal, com qualidade. Com mais escala, né? Mas dentro dos Singularidades, e esse curso que eu falei que vai ser uma coisa que vai se realizar esse ano, a primeira versão desse curso, nós criamos um curso muito interessante que eu resolvi abraçar pessoalmente a coordenação desse curso, que é um curso de autoconhecimento para o educador e formação integral para o educador. Então, qual que é a ideia, né? Que o educador ele precisa se conhecer para poder dominar essas relações na sala de aula. Ele precisa conhecer as suas emoções, ele precisa saber de onde ele vem, para onde ele vai, ele precisa saber o tipo de impacto que ele tem nos alunos e ele precisa dominar essas técnicas de autoconhecimento até para poder reconhecer nos seus alunos quem são eles e estimular isso neles também. Você falou que isso é um programa que é um ponto de acupuntura no sistema. É pequenininho, começa com uma sala de 50 pessoas, 40 pessoas, mas eu acho que pode ser muito transformacional, porque essas 50 pessoas que saírem de lá, com essa bagagem de formação integral, autoconhecimento e uma elevação também da consciência deles sobre o seu papel de ser educador, ele pode ser muito estratégico depois nesse sistema, né? E ajudar a ser esse elemento de transformação que o sistema precisa. Né? Então, eu reuni um grupo de pessoas incríveis para montar esse curso. Vai desde o Marcelo Cardoso, que você conhece bem, que domina muito, enfim, toda essa parte do caminho da consciência, Ken Wilber e tudo isso. Tem a área de psicologia, como lidar com as emoções, e tem também uma bagagem do mundo empresarial, usando alguns testes até de personalidade, o MBTI e até o Enneagrama, para que as pessoas se reconheçam, se classifiquem, sem rotular as pessoas, mas assim,
possam se classificar, olha, eu atuo no mundo dessa forma, é minha forma natural de atuar, eu entendo que outras pessoas atuam de uma forma diferente. Então, trazendo essa bagagem do mundo empresarial também, para ajudar como ferramenta para esse educador. E trouxe psicólogos, neurocientistas para nos ajudar a montar o curso, e o curso está realmente assim, incrível. Eu estou com a maior expectativa para ver se todas as vagas vão ser preenchidas, eu acho que sim. E a gente percebeu aí, ao começar a falar sobre o curso, que tinha um interesse até maior do que só educadores. Não que eu acho que só educadores seja pouco, mas outros líderes também têm interesse nessa formação. E a gente vai abrir para outros líderes. Claro que a gente vai privilegiar educadores, porque a gente acha que o educador melhor, mais bem formado e com essa visão mais ampla do seu papel, vai ser esse elemento transformador. O teu olho brilha meio diferente quando você fala sobre isso. Parece que tem uma conexão bem forte com essa história. Uhum. Eu estou certo? Não, está super certo. Eu realmente... Primeiro, foi muito legal que eu me impus esse desafio. Você se conecta com isso porque você fez isso com você, será? Total. Né? Essa história de coordenar esse curso nasceu na minha terapia. Uhum. Né? No Vitor, que eu vou lá há 12 anos. E nasceu lá. Ele falou, não, por que você não coordena esse curso? Porque a gente teve uma primeira versão de um curso de autoconhecimento para o educador, que foi totalmente diferente, não tinha nada a ver com isso. E aí a pessoa está saindo. E aí eu falei, mas de repente eu posso pegar mesmo esse negócio. E daí o projeto virou uma coisa totalmente diferente. E acho que tem tudo a ver com a minha trajetória, de sempre ter ido buscar alternativas diferentes de autoconhecimento para mim, né? E eu acho que isso é uma coisa que é uma caminhada de uma vida. De jeito nenhum, quero que ninguém pense que eu sou expert nisso. Assim, é uma caminhada até quando eu tiver 95 anos, eu vou estar buscando me conhecer mais. Né? Mas a partir do momento que você entra nesse caminho, que você se apaixona por isso, é uma coisa que realmente dá uma vibração, uma vontade de fazer mais e ajudar que outras pessoas entrem nesse caminho também. Eu chamei de agulha de acupuntura porque, assim, você explicitando isso para mim fica tão mais claro. Quer dizer, você fez isso com você se apaixona pelo curso que você está coordenando, vai fazer isso com os educadores. Quem sabe eles também não se apaixonam por isso e não fazem isso com os alunos, né? Claro. Porque, de verdade, a gente tem uma sociedade muito desconectada de si mesma, né? As pessoas estão muito distantes delas mesmas. Exatamente. Talvez seja esse o grande papel da nova educação mesmo, de fazer com que as pessoas se conectem a elas. Exatamente. Porque, o que você falou, o conteúdo está super disponível, né? Com certeza. É uma cascata de... Com certeza. Existe uma corrente super forte, todas essas tendências da nova. Tem muita coisa legal de educação acontecendo no mundo e no Brasil também. E você falou no começo de, tem vários institutos e fundações, até como o de vocês, que estão fazendo coisas interessantes, mas não são totalmente transformacionais. Porque é muito difícil de você penetrar nesse sistema que está engessado. Né? Se não trabalhar junto com a área pública, a gente não vai transformar. Então, isso é uma convicção que eu tenho, que eu aprendi. A gente precisa perder o medo de trabalhar com a área pública. Tem muita gente da área pública que é muito legal, que é super bem intencionado, que está lá querendo fazer e que não tem ferramenta, que não tem informação. Então, quando você pega um secretário de educação de uma cidadezinha pequenininha no Piauí e o cara quer ajuda, e você dá essa ajuda, ele transformou a realidade dele total, entendeu? Eu me perdi totalmente. Não, você está super achada, eu acho. De verdade. Tem muita gente perdida por aí, mas você está super achada, né? De verdade. Acho que o pessoal aqui concorda comigo, viu? Nós estamos com bastante gente no estúdio aqui hoje. A gente prometeu que a gente vai ter um tempinho para interagir um pouco aqui privadamente com a Ana. Então, quem está à distância que fique com inveja, viu? Aonde ser mulher facilita a tua vida nessa história toda, né? Porque tem um lado de ser mulher que também hoje, que você falou, gerenciar todas essas frentes, esses papéis que você tem não é nada fácil, né? Mas qual que é o lado teu de ser mulher que você acha que facilita?
Primeiro, eu acho que na minha vida, meu capítulo assim mais empresarial, que eu trabalhei esses 17 anos no Pão de Açúcar, eu tipo esquecia um pouco que eu era mulher. Eu tinha um pouco na minha cabeça assim, se eu for competente, não interessa se eu sou homem ou sou mulher. Claro que eu não posso chegar com uma blusa decotada, nem vestido cor-de-rosa todo dia. Eu tenho que meio entrar um pouco nos padrões, nos códigos da empresa, claro, e meio me comportar no ambiente, né? Para não ficar meio não desapercebida, mas para estar dentro um pouco daquele visual, né? Mas se eu for competente, não interessa se eu sou homem ou se eu sou mulher. E aí eu fui para esse lado de, eu tenho que ser competente, eu tenho que entregar valor. E aí, então eu fui um pouco para esse caminho, tipo, esquecendo um pouco que eu era mulher. Mas eu acho que um sorriso de uma mulher numa reunião desmonta os caras de vez em quando. É só um sorriso, não precisa nem cruzar a perna. É verdade. Se a gente souber usar esse jeitinho da gente, assim, mais doce, eu não acho que sou muito doce, eu sou mais para durona do que para doce. Eu estou fazendo muito trabalho comigo para usar mais meu lado doce, mas eu acho que, assim, é mais fácil entrar de vez em quando você é mulher, é mais fácil você conquistar, se você souber usar essas habilidades, vamos dizer, do charme, da conquista. É o lado feminino mesmo, né? É o lado feminino. Que talvez dentro das organizações esse lado tenha menos espaço, mas na hora que você está num lugar como que você está hoje, talvez você tenha mais espaço para... Mas mesmo nas organizações, eu acho que as organizações estão precisando disso, e por isso que tem muita mulher se sobressaindo, né? Eu acho que porque a mulher tem esse negócio de ser multitask, de conseguir administrar várias coisas, ou olhar quase como se fosse um povo, assim, olhando para várias coisas ao mesmo tempo, percebendo as coisas muito mais sistemicamente, né? O homem é muito mais focado. E, sinceramente, eu sinto que algumas vezes na minha vida eu senti falta de foco, porque eu sou uma pessoa, eu sou super apaixonada pelas coisas que eu estou envolvida, eu gosto de muitas coisas, entendeu? Então, às vezes, falta o foco. E aí isso eu admiro muito nos homens, né? A história do obrigado do por ter limpado a barra dos homens, né? Depois de tudo que você falou, né? Tudo bem, tá tudo bem. Aonde a gente vai chegar daqui a, sei lá... a gente está num período global mesmo bem difícil, né? A Ju está aqui, a gente teve o papo com o Satish do Schumacher College há um mês e pouco atrás, tá? A Ju está aqui, não me deixa mentir. Ele trouxe um cenário bem interessante de mudança de paradigmas e de desconexão do mundo com essa história da grana e dessa parte mais econômica, a reconexão das pessoas com a parte mais terra, meio ambiente, etc. A gente está sentindo que esse modelo está se esgotando, talvez um colapso, uma crise, uma grande crise vindo pela frente, resgatando algumas coisas mais básicas, né, da nossa vida, né? Como é que você vê esse cenário e como é que a educação poderia ajudar, as mudanças poderiam se acelerar para a gente conseguir preparar as pessoas para viverem num lugar diferente? Como é que você vê isso? Eu sinto esse movimento acontecendo assim, em vários níveis. Essa história, assim, essa história do capitalismo está sendo questionado, do consumo em excesso está sendo questionado. Eu não sou das principais atiradoras de pedra no capitalismo. Eu acho que, enfim, foi um sistema que existiu. Trouxe a gente até aqui, né? Trouxe a gente até aqui. Tem muitas coisas legais, eu acho. Porque eu sou uma pessoa por natureza, eu sou uma pessoa que gosto de me superar, então eu gosto de competir naturalmente. Não é competir para ser melhor que o outro, é para me superar, entendeu? E eu acho que essa mentalidade de superação que existe dentro do capitalismo fez a gente criar 500 mil coisas incríveis. Né? Então, eu não sou dessas que realmente sai atirando totalmente pedra no capitalismo, mas eu acho que o consumo em excesso, o estímulo que existe para o consumo é muito ruim e a gente precisa repensar, e eu sinto isso acontecendo em vários níveis, até na questão do trabalho. Quer dizer, o trabalho foi uma coisa que o meu pai sempre passou para a gente, que um dos principais valores da vida era o trabalho, e as pessoas se dignificam pelo trabalho. Só que daqui a pouco não vai ser possível todo mundo ter trabalho, né? E a gente já começa a ler várias coisas. Daqui a pouco o mundo não vai comportar trabalho para todo mundo. Então,
Eu acho que a grande palavra que a gente vai ter que ressignificar, entender melhor, e na educação também ela vale muito, que é a questão da colaboração. A gente vai ter que aprender a, de fato, né, no nosso DNA, competir menos e colaborar mais, e isso é um aprendizado, porque não é uma coisa natural, né? O natural é essa coisa mais individualista e tudo isso. Então, eu acho que essa é a grande palavra onde a gente vai ter que caminhar, porque o mundo vai ter que aprender a trabalhar mais colaborativamente. Mas talvez se as pessoas se conhecerem melhor, elas vão estar mais seguras de si, vão poder se relacionar melhor, vão poder respeitar o outro melhor, isso abre espaço de diálogo, de respeito, de colaboração, de confiança. Por isso que eu digo, mais uma vez, que, na minha opinião, em cima do programa que vocês estão fazendo de formação, de autoconhecimento, talvez professores, né? Vocês vão no âmago da questão. Talvez se isso pudesse chegar no aluno um dia, a gente fecharia um ciclo maravilhoso, né? Com certeza. Com certeza. Vai chegar. Vai chegar, né? Chega quando? Isso eu não sei. Eu não sou futuróloga. Mas dá para ver que você está bem empenhada em fazer essa história rolar, né? Tô, super. Muito legal. E eu queria te colocar a gente à tua disposição para a gente poder dar sequência nisso, acompanhar de perto o que você está fazendo, os resultados e poder divulgar isso cada vez mais. Maravilha. Porque eu acho que tem alguma coisa diferente aí nascendo. Acho que sim. A interação com esse grupo que vai começar agora, as aulas começam dia 28 de março, né? É o primeiro. As aulas acontecem todas as segundas-feiras, das 7 da noite. Posso falar isso? Lógico. Das 7 da noite até as 10h30. Você pode falar o que você quiser aqui. Estou fazendo uma propaganda aqui. Faça. Mas, tem alguma informação no site do Península? Tem no site do Península e tem no site do Singularidades também. Tá bom, vou depois, se quiser, eu posso passar de novo. A gente põe. Mas, as então, aulas, todas as segundas-feiras, das 7 às 10h30 da noite, porque é um curso de pós-graduação. A pessoa será pós-graduada em formação integral e autoconhecimento. E aí, durante 1 ano e meio, porque são 360 horas que se espalham, então, por 3 semestres, né? 28 de março é o dia que começa o curso, e eu acho que daqui mais ou menos no meio do ano, acho que em junho ou agosto, a gente já vai ter muita matéria-prima já desse primeiro módulo que já vai ter acontecido para falar um pouco mais. Vai ter um primeiro ciclo já. Já vai ter um primeiro né? ciclo, Ana, eu queria te agradecer assim, imensamente você ter vindo aqui já no começo do ano para a gente abrir com essa coisa tão bacana, assim, tão otimista, né? Que bom. Eu fico feliz de você está se debruçando em cima disso com toda a sua experiência aí. Legal. Eu acho que muita gente vai te agradecer hoje e no futuro. Obrigada. Obrigado mesmo, tá? Tá ótimo. E a gente vai se falando, porque vamos trazendo notícia para as pessoas aqui. Vamos sim. Obrigado mesmo. Prazer para mim também estar aqui com vocês. Muito legal. Obrigado vocês que estiveram com a gente hoje. Fiquem com inveja, o pessoal que está no chat aqui já está com inveja das pessoas que estão aqui no estúdio, porque agora eles é que vão conversar com a Ana sem transmissão. A gente se vê ao longo desse ano. Eu espero que vocês tenham passado as festas muito bem, tenham recarregado a bateria, porque tem muita coisa vindo pela frente. Obrigado a todos, até o próximo episódio.